Amém? Glórias ao Senhor. Amém? Vamos orar em concordância pelo oficial David nesta noite. Pai querido e amado, assim como tem falado em todas as oportunidades que o seu filho é direcionado pelo poder do Espírito, que não seja diferente, Pai, nesta noite. E que possamos receber a medida, papai querido, derramada, conforme o Espírito Santo de Deus vai administrar no coração do teu filho. Em nome de Jesus, continue revestindo, guardando, não só ele, mas que se estenda à vossa família, aos vossos filhos. Pelo poder que há em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja com o teu filho, onde quer que esteja, para que haja cura, libertação e exortação, fazendo a tua vontade e cumprindo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao nosso Senhor. Quer trocar? Não. Só da igreja com a paz do Senhor. Sonoplasta, não mexe no meu microfone, tá ótimo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra. A gente passa dias tão cansativos. E quarta-feira para mim é uma alegria depois que eu saio da empresa. Porque a gente vê pessoas que não é do nosso convívio e a gente se sente de vez em quando muito cansado, né? Elas nos cansam, né, Ingrid? Parece que as ideias não batem. Às vezes fala uma coisa, tá pensando outra. E hoje eu sei o que é a igreja de Atos, quando eles conviviam todos os dias em súplica e oração, um na casa dos outros. Isso é mais do que necessário. A gente conviver com pessoas que praticam da mesma fé. Amém? Abra as vossas Bíblias na carta de Hebreus, capítulo 6, por favor. A partir do versículo 4. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Amém? Bora? Aleluia, Jesus. Hoje a ministração, elas vai ter três sentidos. O fundamento, como foi louvado aqui hoje. A manifestação, como foi louvado aqui hoje. E a consequência, como foi louvado aqui hoje. Quero que você grave. Fundamento, manifestação e consequência. Fundamento, manifestação e consequência. Amém? Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes que era e há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Versículo 7. Portanto, a terra que absorve a chuva que cai no tempo em tempo, dá colheita proveitosa. Aquele que cultivam e recebe a bênção de Deus. Todavia, aquela que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser lançada no fogo. Como estamos buscando a maturidade espiritual? Como estamos buscando a manifestação de Cristo em nós? Como estamos construindo a vida de Cristo em nós? Porque como foi falado aqui, a partir do versículo 4, é que tem pessoas em nosso meio que parecem ovelhas, mas não são. Tem pessoas em nosso meio que foram iluminados através da palavra do Senhor.
Porque todos aqueles que buscam, o encontram. Todos aqueles que veem das trevas, recebem o refrigério de Cristo. Eles experimentaram um dom celestial, porque todo aquele que faz parte do corpo tem dom. Todo aquele que faz parte do corpo é importante para o Senhor, tem ministério para o Senhor. Todos aqueles que faz parte do corpo é participante do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz através da palavra e do dom celestial. Todos aqueles que estão no corpo de Cristo provam do benefício da palavra, porque é a nossa garantia, é a palavra da verdade, é a palavra que faz o impossível se tornar impossível, é a fé que profetizamos para as pessoas que não crêem, e quando elas aceitam a palavra, algo se manifesta dentro delas. Mas ainda assim, tem pessoas apostatando da fé. Tem pessoas assim, que mesmo iluminada, mesmo provando dos dons, mesmo provando do benefício da palavra do Senhor, e que tudo já há de vir, estão se apostatando. Aleluia, Jesus. Cristo nunca preparou isso para a igreja. Cristo, que é a pessoa bem pertinha dela, para cada dia mais ensinar um pouquinho do que é o céu, para você trazer o céu para a terra. Mas não podemos se manifestar a palavra do Senhor se não buscarmos o reino do céu em primeiro lugar. Não tem como. E a igreja naquela época já vinham sofrendo uma decadência terrível, porque eles estavam abandonando os princípios elementares. Fica aí, volta um pouquinho, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Fica aí, oficial, pode ficar aí. Só para a nave. Quanto a isso, temos muito do que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornáveis indolentes para aprender. Olha no 12. Apesar de que essa altura já deveis ser mestre. Assim está precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. E eu fiquei falando assim: Senhor, por que princípios elementares? Por quê? Quando você conduz a criança a uma escola, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe nem falar direito. Imagine você pegando uma criança dessa e jogando numa faculdade. O que vai acontecer? Ela não vai entender nada. As pessoas que estão aqui, que estão em casa, que buscam verdadeiramente da palavra do Senhor, elas são conduzidas ao rumo. Mas você não pode ser conduzida ao rumo se você não saber os princípios básicos. Você não pode chegar numa pessoa e falar da palavra do Senhor porque você não sabe nem manusear a palavra do Senhor. Mas mesmo assim você se esforça, porque Deus ele derrama o dom em você de sabedoria e de entendimento da palavra, para a pessoa que mesmo sem você saber muita coisa, ela começa a se quebrantar. Mas isso tem que ter temor, tem que ter reverência, porque Deus não delega as suas pérolas aos porcos. Muitos estão provando, muitos estão recebendo, muitos estão tendo experiências com Deus. Mas será que isso é suficiente para ela continuar caminhando? Será que é suficiente para Deus que possa se manifestar na vida dela? Será que isso é suficiente para a salvação? Será que isso é suficiente para a mudança? Será que isso é suficiente para ser espelho de Cristo na terra? Será que é suficiente para Deus derramar um pouquinho mais da glória dele nas nossas vidas? Será que é suficiente?
Tem muitas pessoas rodando, pulando, falando que é crente, mas de crente não tem nada. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, parece um santo. Da porta para fora parece um endemoniado. Desculpe até o termo. Porque o importante não é o que você faz dentro da igreja. O importante é como você faz de fora dela. E muitos estão se apostatando da fé. Ouvindo no que tem que ouvir. Falando com o que não tem que falar. Se relacionando com quem não tem que se relacionar. Comendo com quem não tem que comer. Ouvindo o que não tem que ouvir. Assistindo o que não tem que assistir. Isso tudo é apostasia. E quando você chega numa maturidade espiritual, Deus ele te confia algo, mas Ele quer resposta. Deus ele investe, mas Ele quer que aquele investimento flua e haja frutos na terra. Porque você como homem, você não vai investir em algo que não vai ser beneficioso para você. Mas, quando a gente vem para a presença de Deus, Ele já nos deu crédito. Porque o Filho dele já foi sacrificado por nós. E você faz as coisas erradas, perdoa, Senhor. Faz as coisas erradas, perdoa, Senhor. Até quando? A palavra diz aqui, no versículo 6. Tendo apontado o impossível, crucificando outra vez o Filho de Deus. Quantas vezes nós, como igreja, estamos crucificando a Cristo de novo? Continuando o versículo 12, no capítulo 5. Voltaste à necessidade de leite. Voltaste à necessidade de leite. Voltaste à necessidade de leite. Quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa se alimentar-se de leite ainda que é criança, não tem experiência, não tem experiência no ensino da justiça. Toda vez que nós se propormos a estudar, a orar, a suplicar o clamor de Deus, Ele vai nos dando senso de justiça. O que é isso, irmão? Senso de justiça perante o que Deus é certo ou errado. Não senso de justiça do que eu sei, do que eu profetizo, se é fé, se é obra, se é bom ou se é ruim, se é beneficioso por irmão ou não. Não. O centro de justiça de Deus não é o que eu sei, é aquilo que a palavra me diz. Não tem experiência no ensino da justiça, por quê? Porque eles já abandonaram. Estou no fundamento. Princípio elementar é tornar a doutrina básica de Cristo através do Evangelho em nosso coração. Ensino da justiça, não ter experiência, é a manifestação da obra de Deus em nossas vidas. Não merece, Senhor, mas cura. Senhor, não mereço, Senhor, mas fala. Senhor, pecou, perdoa, Senhor. O senso de justiça de Deus na vida das pessoas. A manifestação. No entanto, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Se você não passa pela experiência do ensino da justiça, você não pode praticar o exercício constante da fé. Por quê? Você não sabe discernir. Se você não tornar a experiência, a lei da justiça de Deus em seu coração, você não vai passar de nada para lugar nenhum, porque você não vai saber nem por onde começar. Mas o exercício constante da fé é a prática da palavra do Senhor na sua vida. Porque quando Deus fala que não pode, você fala não pode.
Quando Deus fala não dá, você fala não dá. Quando Deus fala se arrepende, se arrepende. Quando Deus exortar, exorte. Quando Deus exaltar, exalta. Quando Deus falar, filho, é bendito, profetiza sobre a vida dele. Por mais que nós não merecemos, tem que ouvir a voz de Deus e fazer. A lei da justiça. O ensino da justiça. Versículo 1 do capítulo 6. Assim sendo, considerando dos ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Versículo 1. No 2, da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante. E se Deus o permitir, faremos isso. Bora? Ensinamento básico. Para maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, no versículo 1. Do ensino do quê? Arrependimento. Do ensino do quê? Arrependimento. Qual é o ensino do arrependimento? Se arrependeu, não faça de novo. Se arrependeu, não faça de novo. Se faz de novo, pecado consciente, iniquidade. Sendo arrependimento, conduz à morte. O fundamento de arrependimento de atitudes inúteis. No final do versículo 1. Que conduzem à morte da fé em Deus. Olha o que o arrependimento faz. Ele conduz você à morte. Conduz você à morte. Conduz você à morte. Se arrependeu, não faça mais. Se fizer, está conduzindo à morte. A morte de quem? Da fé. E sem fé, acabou. 2. Da instrução do batismo. Fundamento. Primeiro se arrepende. Atos capítulo 2. Pedro fala: arrependei-vos, irmãos. Porque vocês não sabiam, mas agora vocês estão sabendo que Cristo é o Filho de Deus encarnado, que morreu naquela cruz, mas se ressuscitou no terceiro dia. Ele falou o quê? Se arrepende. Mais para baixo ele falou: dons. Ensino do batismo. Nicodemos chega para Jesus e fala assim: Jesus, como é que eu vou morrer e nascer de novo? Você como mestre não sabe o que eu estou falando? Por que a gente fala que criança não pode se batizar? Porque criança ela não tem arrependimento. Ela não tem pecado, ela é inocente. Porque para se arrepender, Marcos fala que a gente tem que nos examinarmos. A gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez, das obras que a gente fez. Mesmo assim, para cumprir um propósito, Jesus foi batizado sem ter pecado em nada. Nascer de novo é o batismo. A gente volta a ser criança, volta a ser bebezinho. A gente volta para o jardim do Éden, no colinho do nosso pai. E a gente começa a ser instruindo e sendo capacitado para poder crescer espiritualmente. Mas nem todo mundo está afim de largar a mão, de nascer de novo. Por quê? Porque as coisas que fizeram com a gente no decorrer da nossa vida marcou o nosso espírito, marcou a nossa alma. Mas se nós como igreja nascemos de novo, aquilo já ficou para trás, não ligue para o que fizeram. Da imposição de mãos, o que é isso? Capacitação para a obra. Em Atos, a partir do versículo 6, 7, 8, os apóstolos impuseram as mãos diante dos diáconos. Impuseram as mãos diante das pessoas que estavam ali para servir. Capacitação. Então primeiro você se arrepende, depois você é instruído a nascer de novo. Depois vem a capacitação, instrução, a imposição de mãos diante de você. Ressurreição dos mortos. O que é isso? Mudança de direção. Você era condenado à morte. Não mais hoje. Então se você não é condenado aos mortos, você não é condenado ao pecado,
Por que você fica girando em torno disso, querendo morrer e querendo ir para o inferno? Porque no versículo 1 fala que se você não se arrepender, a morte, aquilo te conduz à morte. Então se aquilo está te conduzindo à morte, você não foi ressuscitado dos mortos, porque aquilo está te conduzindo à morte. Se você não nasceu para a vida, se você não nasceu para gerar vida nas pessoas, pelo contrário, você ficar falando mal delas, isso está gerando o quê? Morte. E se está gerando morte, você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, seu batismo não valeu para nada. E o livro de Apocalipse fala que se as pessoas não se arrepender de tudo que é a manifestação diante delas na vida das pessoas que nascem no Senhor, o nome dela é apagado do livro da vida. E isso é muito sério. Porque o nosso nome foi colocado lá não para ser apagado, para ser lembrado por Deus. Do juízo eterno. Arrependimento conduz à morte. Instrução do batismo, nascendo de novo. Imposição de mãos, a capacitação para a obra. Ressurreição do morto, mudança de direção. Juízo eterno. Entrada para o novo reino espiritual e a nova Jerusalém. Porque assim como o investimento que Cristo faz em nós, todas as obras que a gente faz na terra, no juízo final, no tribunal de Cristo, tudo isso vai ser exposto. Tudo isso vai ser revelado. Para quê? Para que o juízo de Deus nas nossas vidas não fique no que a gente falou e não fez, mas aquilo que a gente fez e fez para gerar vida nas pessoas. Então tudo que a gente faz através da obra, através da fé, vai surgir efeito no juízo final. É por isso que Jesus fala para a gente não ajuntar os tesouros na terra. Porque tudo que está na terra não vai subir para o céu. Aleluia. Fundamento, manifestação. No Antigo Testamento, existiam os profetas e os sacerdotes. Os profetas, eles recebiam a direção de Deus através da palavra. Iam até uma cidade, um rei, um povo, e falavam o que Deus estava falando naquelas pessoas. O sacerdote, ele foi levantado através de Deus por Moisés, Arão e as suas descendências, para o quê? Para cuidar e zelar do povo. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, fala da descendência, não precisa botar, irmão, eu vou passar rapidinho. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, fala da descendência dos profetas na terra. Porque por mais que ele não merecia, tinha descendência. Eu vou fazer um adendo dos profetas para Jesus, tá? Para a gente comparar. Mas Jesus era o verbo encarnado no versículo 2. Sustentado não através da descendência, através da palavra. Porque Jesus não tinha descendência, ele era a palavra. E a palavra se tornou carne. Então os profetas, os homens, eles tinham tudo aquilo referente à descendência que Deus falou lá para Arão. Mas Cristo, ele era o verbo vivo. Ele não tinha descendência, a palavra dele era a verdade. Ele veio para cumprir a palavra. No versículo 12 do capítulo 1, fala que as roupas eram trocadas. Por quê? Porque quando você se tornava sacerdote, você tinha roupas especiais. Para mostrar na terra. E no versículo 13, fala que Cristo, ao contrário, porque ele era a palavra, ele era imutável. E o reino dele não ia ter fim. É por isso que ele não andou com roupas de sacerdotes aqui na terra. Ele não precisava. Porque o reino dele não é para mostrar para as pessoas, mas é para as pessoas gerar mudança no coração delas.
Expliquei do fundamento, estou na manifestação de Deus aqui na terra, amém? Em Hebreus capítulo 2, no versículo 2, está falando que a pregação era... Os profetas recebiam a revelação, muitas das vezes, através dos anjos. Que provou a firmeza de quem? Da palavra do Senhor. Através da desobediência do povo, o povo recebeu punição. Então os profetas, eles recebiam a revelação através de anjos, que provavam da palavra do Senhor, e para aqueles que não ouviam, através das desobediências, eles receberam o quê? Punição. É por isso que no livro de 1 Reis e 2 Reis, você vê aquela oscilação de reis. Desobediência. Mas no versículo 4, fala assim: através do Espírito Santo, Cristo foi se manifesto, não por palavra, mas por sinais, com testemunhos. Então os profetas recebiam anjos, recebiam direção, falava para o povo e a parte dele estava feita. Mas no versículo 2, adendo a Cristo, no versículo 4, adendo a Cristo, através do Espírito Santo, a palavra se manifestou em sinais e testemunhos, milagres e dons, e entregou como sacrifício pelo todo o povo. Capítulo 3 é a convocação celestial. No capítulo 3, no versículo 3, veio o primeiro sacerdote, Moisés. Construiu uma casa, uma tenda, que teve mais honra do que a própria casa. Como é que pode? Uma pessoa constrói uma casa e a casa tem mais honra do que aquele que fez a casa. Aquele que se manifestou na casa. Quantas das vezes a gente vê, irmãozinho, esse prega muito. Esse daí tem unção. Mas ele não está aqui para fazer a vontade dele. Ele está aqui para pregar a Cristo. Ele convocou o povo para reverenciar a Deus. Ele fez o quê? Reverenciaram a casa, reverenciaram os mantos, reverenciaram a tenda, reverenciaram o jeito que era manifesto, o quê? As leis de Deus. Quantas das vezes a gente tromba irmãozinhos por aí que não sabem nada da palavra, mas vão muito bem arrumados para a igreja. O irmãozinho tem preguiça de vir no culto de orações, no culto de ensino, mas adora falar para todo mundo que é crente. No versículo 6, Jesus construiu uma casa para aquele que Ele mesmo, através do seu Espírito, possa te fazer morada em nós. Vocês são templo do Espírito Santo. Não cuide da casa dele de qualquer jeito, porque o seu corpo não é mais seu, não. Esquece isso. Seu corpo é de Cristo. E se você começar a sujar a casa, ele se afasta. Porque ele é gentil. Porque ele é cavaleiro. Porque o diabo, ele vem arrebentando tudo. O Espírito Santo fala assim: eu só vou entrar quando você estiver preparado. Eu não vou infligir o seu querer. Então eu só entro quando você abre o coração. No versículo 8 do capítulo 3, mas eles foram rebeldes no deserto durante o tempo de provação. E hoje em dia, como é que você está sendo provado? Tentado não, porque Deus não tenta ninguém. Provado para ser aprovado. Você está sendo rebelde? Não, porque a bispa pregou no domingo lá, porque ó, eu acho que foi para mim. Eu nem vou mais no culto não. Pastor, você não me deu a paz do Senhor domingo, viu? Te pego na saída. Rebeldes. Rebeldes.
rebeldes. No versículo 13, Jesus exorta mutualmente a todos os dias. É tempo que se chama hoje. Nenhum de vós seja embrutecido pela presença e pelo engano do pecado. Não entendi nada, irmão. Vou te falar. Exorta mutualmente. Aqui, pastor, no versículo 13 do capítulo 3, não está falando para a gente se diferenciar. Se é pastor, vou exaltar. Se é ovelha, vou exortar. Se é apóstolo, vou exortar. Se não tiver na palavra, eu exorto. Mutualmente. Isso coloca nós todos em uma condição só. Sem cargos na frente. Porque aqui ele não está falando de uma pessoa específica. Aqui ele está falando da igreja. Porque a igreja só tem um cabeça. Em Lucas 17, 3 e 4, fala assim: tende cuidado entre vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Caso lhe venha se arrepender, perdoa. Então a base, irmão Marcelo, é chegar e conversar. É chegar e se expor, confessar os seus pecados, se esvaziar. Porque se você não se esvaziar, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Aí fica burrado, perde a comunhão, não vem tomar ceia. Aí se Jesus volta amanhã e foi para o inferno, eu estou aqui por causa das pessoas que não viram, eu estava fora da igreja 2 meses. A igreja está no mesmo lugar. Os irmãos estão se reunidos do mesmo jeito. Tende cuidado. Isso não é para falar mal, isso é para cuidar. Vós mesmo, um dos outros. Eu falo para todo mundo, assim, filho, ó, se tiver alguma coisa, filho, ó, chega e fala, por favor. Mas, tá brava com ele, vamos se reunir nós então, vamos conversar. Vamos se dar bem, né? Porque a gente, imagine se você vier emburrado para o céu, meu amor. Com a pessoa que você brigou, tá brigado, estou de bico. Aí lá em cima, a sua casa é do lado dela. Você sai assim, para cultuar a Deus, né? Porque lá, adoração. Subiu, né? Cascavel. Até ontem, né? Tava lá, tal, mas subiu, né? Bateu na trave, entrou, mas subiu. Aí você tá brigado com a irmãzinha. Ingrid, é abençoada. Eu tô chateada. Eu não faço mais parte desse grupo. Exorta mutualmente todos os dias. O tempo que se chama hoje. Sabe por que ele fala isso no versículo 13? Porque a gente não sabe se vai voltar a Jesus hoje, amanhã. Exorta mutualmente. No tempo que se chama hoje. Então se tiver que pedir perdão, peça hoje. Se tiver que se arrepender, se arrependa hoje. Se tiver que abraçar o irmãozinho que você está, abraça. Chora, pega na mão, não deixa o irmãozinho sofrer sozinho, porque ele vai para o inferno. Aleluia, Jesus. Porque o pecado nos apodrece por dentro, causando o quê? Engano. Você não está sozinho não está mais sozinho não. Não sofra sozinho. Se você sofrer sozinho, porque você quer, mas não sofra. Hebreus capítulo 4, começa falando no versículo 2, que a pregação de Moisés não teve crédito, porque ele não tinha descanso, porque não foi acompanhado pela fé. A pregação dele não foi em Moisés não, tá? Foi a prego que ele falou para o povo não creu e não recebeu, por favor. Depois vem uns teólogos aí mexendo no saco, eu já não tenho muita paciência. O que Moisés conduziu ao povo não teve crédito. Por quê? Porque eles não receberam. Não foi acompanhado pela fé. Eles teve o quê? Oscilação de comportamento. Pelo que ouviram. Tudo que eles ouviram não teve sentido para eles.
E o que? Eles não entraram na terra do descanso. Todo mundo morreu no deserto. Já pensou? Pensou, Rose? A gente passar 30 anos de crente, pensando que é crente. Aí chega lá. Aí Deus olha para você assim: aparte-te de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Oscilação de comportamento, porque não creram no que ouviram. Cristo, no versículo 12 do capítulo 4. Mas o evangelho foi anunciado, chamado a oportunidade de viver não pelo que está vendo, mas pela fé. Não pelo que vemos, mas o que sentimos. Vai filha, estou contigo. Breca, filha, não é de Deus não. Através da mudança de direção, conduzido pelo Espírito. Aí no verso 14 fala: capaz de adentrar no céu por meio da publicação da fé. Como não posso alcançar isso? Aí ele fala no versículo 13: pela dureza do coração. Então, nós que estamos em igreja, estamos aqui para anunciar o evangelho que Cristo anunciou. E a oportunidade de viver pela fé está aí para todo mundo. Mas exige sacrifício. E ninguém quer sacrificar o que tem para receber o que não tem. Mas, se a gente se move pela fé, a gente muda de direção. Por quê? Porque a gente não é conduzido pelo que vemos, é conduzido pelo Espírito. Consequência disso, versículo 16 do capítulo 4. Vocês podem abrir agora, que essa é para crente. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Irmão, não entendi. Toda vez que você está passando por uma aprovação, através de uma oração, do joelhinho de Deus aqui, ó, no chão, você achega no trono da graça. Eu não sei você, mas quando a gente entra no trono da graça, irmão, a gente não consegue nem falar. Quando a gente dobra o joelho e começa a oferecer para Deus o que a gente tem, e começa a ser revelado o que a gente não tem, irmãos, a gente começa a se tremer de cima a baixo. Por isso que o evangelho é anunciado. É por isso que a gente tem que produzir fé, para a gente entrar no trono da graça. E trono da graça aqui não é trono da graça no céu. É trono da graça, o seu espírito encontrar com o Espírito de Deus lá em cima. No trono onde você não vê nada, ninguém te tormenta, você parece que se desliga. Esse tempo atrás eu estava orando na sala, era meia-noite. E eu comecei a orar assim. E a minha esposa pensa que eu durmo, mas não durmo, amor. Aí eu começo a orar. Irmãos, eu apago. Eu começo a ver coisas. Eu começo a sentir coisas. Aí era 1h40 da manhã, eu voltei. Falando de línguas na sala. Minha esposa estava dormindo, te amo. Comecei a falar. Aí eu falei assim. Aí eu levantei, falei assim: Senhor, me perdoa, Senhor, eu dormi. Eu juro que isso não foi minha intenção. Ele falou assim: quem disse que você dormiu? Eu te arrebatei para o trono da graça. Eu tinha coisas para tratar no seu corpo, no seu espírito, que eu não podia tratar no natural. Eu precisava colocar dentro de você algo que no natural você não ia receber. Aleluia, Jesus. E eu falei: Senhor, muito obrigado por esta graça. No capítulo 5, estou chegando no capítulo 6. O sacerdote oferecia sacrifício pelo povo, apresentando questões
relatos para Deus, relacionado para Deus a questão do povo. Mas no versículo 7 fala que Jesus ofereceu a sua vida. Ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas. Olha o trono da graça. Aqui ele está falando de trono da graça. Jesus. Versículo 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas. Aquele que podia salvar a morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente glória. Seu reverente poder, reverente à palavra, reverente à submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Olha como uma coisa leva a outra. Quando você começa a orar, quando você começa a se consagrar, você a cada dia está mais arrebentado. Chega em casa, ai, hoje eu não estou bem não. Por quê? Porque Deus está recebendo a sua oração. Deus está recebendo a sua consagração. Isso porque você é legal, porque você é bonzinho? Não, porque você é submisso a Deus mesmo. Diante disso, diante da sua obediência, você aprende o quê? Até aflições, como homem. Aí você no versículo 9 se aperfeiçoa e gera fonte de salvação. Entende? Quando você está no trono da graça, o que você recebe, o que você dá? O que Cristo estava recebendo no trono da graça? Ele estava sofrendo por submissão. Ele estava sendo obediente através do quê? Das aflições. Mas no versículo 19, qual é o fruto? Tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Para todos aqueles que amam. Jesus, eu te amo, Jesus, e chora. Jesus, eu não sei o que fazer, e chora. Final do versículo 9. Salvação eterna para todos que obedecem. Obedece. Se você ama e não obedece, mentiroso. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que é Melquisedeque? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, mas ele se manifestou, abençoou Abraão. As pessoas não sabiam quem era Cristo até ele se ressuscitar. 2 Pedro, capítulo 2, bota na tela por favor, versículo 19 e 20. Agora eu vou falar das consequências. Falei do fundamento, falei da manifestação de Cristo em nós, através do profeta e através da palavra. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 e 20. Prometendo-lhe liberdade, sendo ele mesmo servo da corrupção. Pois ele de quem alguém é vencido, do tal faze também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que do primeiro. Sabe por quê? Porque você experimentou. Porque você provou. Porque você teve dons. Deus, ele te dá tantos benefícios quando você está na obra. Mas tudo que ele te dá, muitas das vezes, não é o suficiente para você. Você quer mais, você quer bênção. Você não quer Cristo, você quer bênção. E aquilo, o diabo vai tratando na sua mente,
e vai criando um falso engano, como a gente já viu em Hebreus, o que acontece com você? Você vai começando a ter raiva das pessoas. Você vai começando a ter raiva dos evangelhos. Você está falando que aquela igreja onde você congrega e aquelas outras 50 que você passou, é tudo farinha do mesmo saco. O que acontece? Você é vencido pelo diabo. E isso acarreta, segundo Jesus falou, outros 7 espíritos bem pior do que estava em você. E você não tem forças para voltar. Depois de ter experiências com o Senhor, volta a velha carne. É por isso que ele fala, a partir do versículo 5, que você fica crucificando Deus de novo. Você deixa a velha carne tomar a forma diante do teu ser. Judas, versículo 17 e 19. Já estou acabando. Judas, versículo 17 e 19. Aqui a gente está falando a manifestação das suas atitudes. Porque num primeiro momento a gente explicou o que era o fundamento. No segundo momento a gente está falando da diferença dos profetas, sacerdote e Cristo. Sabe o que acontece hoje? As pessoas vêm para a igreja para ver Zezinho pular, para ver Zezinho ser batizado, para ver se a igreja vai ter luz, para ver se as imagens que vão passar no telão é impactante. Irmãos, eu posso te pedir um favor? Como irmão, não é como David, não. Quando vocês começarem a cultuar o Senhor, feche os olhos, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você se quebranta, Deus ele se manifesta. Sabe por quê? Muitas das vezes está passando algo legal aqui. Mas essa tela não é para assistir filme. Aqui não é cinema, irmãos. O impacto de Deus na sua vida tem que vir quando a manifestação de Deus entrar dentro de você. Agora, se você está de zóio aberto, prestando atenção no que está passando aqui, sabe o que acontece? Você fica na terra. Sabe o que acontece? A sua mente não está preparada para receber o novo de Deus. Então feche os olhos. E se às vezes é legal as imagens, mas feche os olhos, irmãos, por favor. Por favor. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ímpias consequências. Estes são os que causam divisões sensuais. Sensuais é todas as coisas que o corpo se agrada, mas não tem o espírito. Quais são as consequências dos seus atos? Você está causando divisões? Ou você está gerando vida, assim como Cristo gerou? Você está trazendo a luz para as trevas? Ou você está trazendo as trevas para a luz? A nossa obra será aprovada a partir do fundamento do que já está posto. 1 Coríntios capítulo 3. A nossa obra será aprovada a partir do momento que o fundamento de Cristo foi posto na gente. Aqui ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras e feno. Quando você se apresentar diante do tribunal de Cristo e colocou todas as suas obras no pé dele, o que vai sobrar? Você andou raso ou você procurou ouro na presença do Senhor? Você veio com madeira ou você vai oferecer pedras preciosas para Cristo?
Aí a moda de hoje é estudar sobre Calvino, sobre Armino, sobre Aristóteles, sobre Clemente de Roma, sobre Platão. É legal a gente saber disso. Mas sabe qual que é o maior evangelista que eu admiro, que eu vou admirar pro resto da minha vida? Billy Graham. Sabe por quê? Porque quando ele subia aqui em cima, ele não pregava nada além de Cristo. Ele não trazia os fundamentos de fora para dentro. Ele pregava Cristo na cruz. Ele pregava arrependimento. Ele pregava batismo. Ele pregava imposição de mãos. Ele pregava frutos. Ele pregava juízo eterno. Quando vocês forem falar do amor de Deus para as pessoas, não fala de pessoas, fala de Cristo. Não fala de referência, fala de Cristo. Porque lá que a referência pode ser para você, mas para o vizinho não. Então fala de Cristo. Fala de Cristo. É certeiro, irmão. Fala da palavra. Envolve a pessoa na palavra. Porque é isso que faz as coisas normais se tornarem o anormal. Aquilo que era impossível se tornar o impossível. Pregue a Cristo. Porque se você pegar a pessoa, vai cair. Eu tenho um pedido especial para vocês hoje. Pode se colocar de pé. Eu quero que você feche os olhos. Eu não vou mandar você vir aqui na frente, não. A gente foi levantado não para poder matar Cristo um monte de vezes. Crucificar Cristo centenas de vezes. Mas o Senhor nos chamou para gerar vida. Cristo nos chamou para curar. Cristo nos chamou para derramar dons. Cristo nos chamou para falar sua palavra e ser conduzido pela palavra.